Oi, gente! Hoje a gente vai falar de um negócio que é muito, muito interessante, que é um dado histórico do Brasil que é muito pouco falado, que é a revolta da vacina, que é um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, em 1904, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Certo? O que foi a revolta da vacina? Para a gente entender esse fenômeno, a gente tem que voltar lá atrás na proclamação da República, sabe? Proclamação da República, aquela data que é dia 15 de novembro de 1889, que você comemora e você não sabe o que é. Exato, você não sabe o que é, né? Então, as pessoas da época lá no Rio de Janeiro também não sabem o que é. Para entender a realidade do Rio, eu vou indicar um livro para vocês que vocês conhecem já, que vocês já viram várias vezes os professores de vocês falando, que é o Curtiço, de Aloysio de Azevedo, tá? Ele foi escrito em 1890 e ele é uma crítica à real situação da época do Rio de Janeiro, certo? Ele simplesmente descreve como era o Rio de Janeiro na época, cheio de cortiços. Mas é culpa do povo? Não, culpa do governo, que não dava a menor atenção para ninguém. As pessoas precisavam se virar, precisavam morar, e foram construindo e construindo e construindo, e a cidade do Rio de Janeiro virou um grande cortiço. Então, eu indico para vocês esse livro, vou colocar aqui para vocês, tá? A capinha do livro. Vocês já ouviram falar com certeza, é leitura obrigatória para prestar vestibular. Quem nunca prestou vestibular, quem não tem o hábito de leitura, vou colocar aqui algum link que eu encontrar na internet, que deve ter alguma coisa na internet em relação a isso. Lê uma resenha, lê um resumo, lê uma resenha de algum youtuber, não sei. Mas ele retrata exatamente a realidade do Rio de Janeiro na época, tá? Isso ainda no século XIX. O que acontece foi, precisava-se higienizar o Rio de Janeiro. A gente estava tendo um monte de pragas, pestes e um monte de coisa acontecendo no Rio de Janeiro, doenças se proliferando, porque quando a gente fala de cortiço, a gente está falando de um amontoado de pessoas morando tudo junto, que o saneamento básico não dá não dá conta dessa quantidade de pessoas que estão morando ali. E durante a proclamação da República, tem um cara que é jurista, que é jornalista, que é político, que é tudo, chamado Aristides Lobo. Ele chama as pessoas de bestializadas. Por quê? Houve a proclamação da República. Obviamente, você mesmo que está me assistindo, talvez nem sabia a data, se eu não tivesse falado para vocês da proclamação da República. Imagina as pessoas daquela época morando em cortiço, tendo que trabalhar, morando em situações horríveis, vendo uma parada militar acontecendo. Foi isso que elas fizeram. Elas viram as coisas e trataram daquilo como sendo uma parada militar, quando na verdade era nada mais, nada menos que a proclamação da República. Certo? Então Aristides Lobo retrata essas pessoas com essa visão maravilhosa, sociológicas, com pessoas bestializadas, que assistiam aquilo de maneira ignorante, pessoas que não sabiam o que estavam acontecendo, né? Então esse era o retrato que a classe média, a classe alta, a elite carioca tinha das pessoas, da grande parte da população lá do Rio de Janeiro. E o que acontece? Acontece que precisava ser higienizado o Rio de Janeiro. A gente estava tendo um monte de doença, porque era esgoto ao céu aberto, era um monte de gente morando amontoado. E o governo sempre tem ótimas formas de resolver a situação, não é verdade? Não é mesmo? Então, em vez de higienizar, de sanitarizar as coisas, não. Simplesmente foi nomeado um prefeito chamado Pereira Passos, esse prefeito maravilhoso, que era um engenheiro, certo? E aí aconteceu o que Olavo Bilac chama de o furor das picaretas. O que é bem interessante, porque Pereira Passos, ele era um engenheiro e ele quis higienizar o Rio de Janeiro, mas não na parte sanitária. Muitos sanitaristas da época, inclusive, acreditavam que a higienização aconteceria se você deixasse tudo limpo, né? Então, o que seria o furor das picaretas? Pereira Passos virou e falou: vamos demolir todos os cortiços. A gente demole todos os cortiços, a gente
constrói uma avenida maravilhosa, que é a avenida que chamava-se Avenida Central, que foi inaugurada em 1905, isso mesmo, que foi inaugurada em 1905, que hoje é chamada de Avenida Rio Branco, que foi feita com base numa reforma que já tinha acontecido em Paris, a Cidade da Luz. Então, o Rio de Janeiro, nossa Cidade da Luz, nossa Paris, para quem não sabe, Pereira Passos queria transformar Rio de Janeiro numa Paris. Então, vamos demolir todos os cortiços, vamos construir essa ótima e bela avenida maravilhosa, vamos construir palacetes e prédios maravilhosos que as pessoas vão olhar juntamente com a paisagem do Rio de Janeiro. E as pessoas? E as pessoas, Pedro? E as pessoas? E o que acontece com as pessoas, né? E tem um livro que eu queria também falar para vocês, que foi escrito por um historiador chamado José Murilo de Carvalho. Esse livro chama Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, ok? Ele faz uma crítica àquilo que eu falei para vocês no início, de Aristides Lobo, que falou que colocou a população como bestializadas por não saber o que estava acontecendo na proclamação da República. E este historiador deste livro, ele vai falar o seguinte: esse povo essa população era bestializada ou eram bilôntras? E o que acontece? O que significa bilôntras? Bilôntras são pessoas espertas, são pessoas sagazes, são pessoas que sabem o que está acontecendo, né? E isso é muito interessante, porque eu vou colocar vocês nessa situação, quero que vocês se vejam nessa situação. Vocês nasceram a vida inteira numa cidade grande, que era o Rio de Janeiro da época, que foi a capital do país na época. Não tinha Distrito Federal, não tinha Brasília, Rio de Janeiro era a capital, e vocês moram ali, vocês sobrevivem ali, vocês têm pequenos comércios, barzinhos, etc, e vocês moram em cortiços. Essa é a realidade que vocês têm a vida inteira. A informação não chega para vocês como chega para uma classe média alta, como chega para as pessoas que estão estudando fora do país, que vão para Paris. O Rio de Janeiro era um estado caótico, realmente. No livro Cortiço vocês veem a retratação disso, mas vocês fazem parte dessa vida. E de repente vem um cara chamado Pereira Passos, é nomeado, tá? A gente não tá falando de democracia, de voto, de escolha popular, porque hoje em dia todo mundo fala, você votou, a culpa é sua. Não. O cara é nomeado, o cara é um engenheiro, tá? Ele é só um engenheiro, ele não é sanitarista, ele é engenheiro, e ele simplesmente resolve que para higienizar a cidade é preciso tirar você da sua casa e jogar você no morro. Tirar você, ele demoliu para construir palacetes no lugar para o pessoal da classe média. E aí, o que você faz, né? Você vai viver a sua vida. Você cria uma maneira de sobreviver junto com aquelas pessoas que já existiam. E tudo fica separado. Apesar de você precisar ainda descer do morro, ter saído da sua casa, precisar descer do morro para poder fazer parte ali da força de trabalho do Rio de Janeiro, você também está transmitindo doença e está sendo infectado por doenças. Você vive em outro contexto, você não se mistura com essas pessoas. A gente tem uma dualidade, uma realidade dual ali, que você tem o carnaval carioca e você tem as festas do morro. Você tem o samba do morro e você tem o samba carioca. Você tem as festas de capoeira e você tem as festas da alta sociedade carioca. Você não se mistura, você não entra nos mesmos restaurantes. Você é a pessoa que eles não queriam. Você é a pessoa que eles não querem. Só que fazer isso não resolveu nada. Mudar a cidade, deixar a cidade bonita, deixar a cidade, transformar a cidade numa nova Paris, não resolveu nada. Então, o que aconteceu? Pereira Passos foi lá, chamou o cara, que era o sanitarista da época, Oswaldo Cruz, e falou: Oswaldão, precisamos o quê? Precisamos de você. Pra quê? Porque
tá todo mundo doente ainda, tem um monte de problema, tem varíola, tem sífilis, tem 300 e milhares de doenças circulando ainda, o que eu fiz não tá dando certo, né? Um ano antes, inclusive, da inauguração da Avenida Rio Branco, que na época era Avenida Central, foi criado uma maneira de imunizar as pessoas contra essas doenças, o que para a classe média e classe alta tranquilo, porque eles estavam ali, eles sabiam que era uma doença e eles já estavam totalmente, saneamento básico para eles, foi feita uma reforma de saneamento básico para eles, então eles foram lá, tomaram a vacina, ficaram maravilhados e que lindo, que maravilhoso. Mas espera aí, você foi obrigado a sair da sua casa porque você não valia nada para essas pessoas. E agora, você morando no morro, tem que receber essas mesmas pessoas que te expulsaram da sua casa, que demoliram a sua casa, você tem que receber elas na sua residência com uma seringa na mão para te dar uma injeção. Se coloca nessa situação, o que você vai fazer? Pô, esses caras querem me matar, já me tiraram da minha casa, já fizeram tudo isso e agora estão vindo com uma seringa aqui na minha casa? Né, infectar as coxas de nossas mulheres, até uma frase bem machista, mas era o que eles falavam. Houve uma revolta e houve um problemaço para o governo da época, para Oswaldo Cruz, para Pereira Passos, porque simplesmente eles não conseguiam entrar nas favelas para imunizar essas pessoas. Esse tema ele é muito relevante para os dias de hoje, porque eu fiz um vídeo que foi no ar na semana passada sobre a vacina contra a gripe. E eu falei em algum momento do vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar no card de informações aqui para vocês verem o vídeo que eu falei antes, que eu falo que a gente tem historicamente um medo, né, de acreditar nas vacinas que estão dando pra gente. Parece que a gente está sendo infectada. No caso, aquelas pessoas daquela época, do início do século XX, ali de 1904, elas acreditavam que elas estariam sendo infectadas, elas achavam que elas iam morrer. Então, o que o historiador disse é bem verdade, eles eram bestializados ou eles eram bilontras? Ou eles eram sagazes? Eles eram sagazes, eles eram espertos. Quando você exclui as pessoas da informação, quando você tira a informação dessas pessoas, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que vai ser sobre nosso surto de meningite na década de 70, quando você tira a informação das pessoas, quando você afasta essas pessoas elas não passam a ser burras ou bestializadas. Elas criam um modo de sobrevivência, e esse modo de sobrevivência é longe daquelas pessoas que afastaram elas. Então reflitam sobre isso, reflita sobre nossa realidade atual nessa pandemia que a gente está vivendo e que o presidente está dando declarações absurdas como, por exemplo, não acontece nada com os brasileiros, porque os brasileiros tá aí, vai lá na favela que eles dão mergulhos em esgoto a céu aberto, nadam no esgoto, nadam no rio poluído. E aí eu falo para você, por que existe ainda esgoto a céu aberto? Por que existe rio poluído? E a segunda coisa, não acontece nada com essas pessoas. O nosso presidente não tem noção das estatísticas de doenças que contaminam essas pessoas que fazem isso. E por que essas pessoas fazem isso? É porque elas são bestializadas? Ou é porque elas criaram dentro do núcleo delas? E eu tô falando elas como terceira pessoa, mas eu sou da periferia também, né? Ou elas criaram no núcleo delas uma forma de sobreviver longe do centro, do centro de tudo, longe dessa grande informação. Na época não tinha TV, na época, no início do século XX, não tinha TV, rádio, se alguém tivesse dinheiro para comprar rádio, para ouvir uma música ou outra. Hoje em dia a gente tem fake news, não está muito diferente do que era no século XIX, não. Porque hoje em dia as pessoas acreditam o quê? Nas fake news. Eu não saio na rua, porque eu não tenho saído, mas às vezes o Pedro precisa ir no mercado ou fazer alguma coisa, e aí ele volta com várias histórias de várias coisas que as pessoas falaram, e que eu fico pensando, meu Deus,
por que essas pessoas pensam isso? E é o momento que a gente está vivendo que me inspirou a falar da revolta da vacina para vocês pesquisem, tem muita informação sobre isso, poucas pessoas falam, mas tem bastante informação sobre a revolta da vacina, e se coloca no lugar dessas pessoas. Se te tiram da sua casa, te jogam, te excluem da sociedade, para que aqui seja a cidade da luz, e de repente querem entrar lá com uma seringa para aplicar alguma coisa em você, o que é que você vai fazer? Então, historicamente, temos um medo, sim, de nos imunizarmos. Temos um medo, sim, que as pessoas se aproximem da gente. E esse medo é totalmente justificável. As pessoas estão saindo na rua e estão seguindo conselhos de sair na rua porque elas simplesmente não acreditam e não confiam no que é falado. E eu vou falar no próximo vídeo sobre a meningite, que a gente vai falar exatamente sobre esconder informação da população. Então, compartilhe esse vídeo, que é um vídeo muito legal. Tenho certeza que é um vídeo muito legal, né? Modéstia à parte. Clica no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreve no canal e esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Namastê.